Olá, aqui o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, dos sindicatos engenheiros no estado do Rio de Janeiro. Estamos retomando as nossas atividades e para tratar exatamente de um tema diretamente relacionado à soberania, que é um dos pontos do projeto SOS Brasil Soberano, a soberania e o desenvolvimento. Na verdade, esse tema também tem relação com o desenvolvimento. O que está ocorrendo no Brasil no momento, por parte do atual governo, é uma total entrega do país. Entrega das riquezas materiais, culturais e agora também da administração pública. Porque parece que nós não vamos mais ter a administração da política monetária do Brasil. Isso está sendo entregue aos banqueiros. Os banqueiros agora já mandavam na política, já mandavam, de certa forma, também na economia, nos bancos públicos, e agora, efetivamente, passaram a ser dono de tudo. É isso que hoje nós vamos estar debatendo aqui, a respeito da autonomia do Banco Central. Francisco, com quem nós vamos contar para esse debate? Com uma pessoa absolutamente conhecedora, né, dos meandros, né, da dívida pública, do mecanismo que é, muitas vezes, oculto, né, não só o homem comum, mas a maioria das pessoas sobre como funciona a dívida pública dos países. Maria Lúcia Fatorelli é especializada em administração tributária pela Fundação Getúlio Vargas, graduada em ciências contábeis pela Fundação Educacional Machado Sobrinho e em administração pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente é coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, foi membro da Comissão de Auditoria Integral da Dívida Externa Equatoriana, descobriu como décadas, né, de manipulação, de uso indevido, né, dos mecanismos da dívida nacional, o que foi um efeito cascata para vários países, se descobriu que vários países faziam isso, né? Foi membro da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito da Dívida Pública na Câmara dos Deputados em Brasília, é auditora fiscal da Receita Federal do Brasil, tem experiência, larga experiência em economia, com ênfase na dívida pública e administração tributária, né? E conhece como ninguém esses mecanismos e como esses mecanismos são utilizados. Por isso, nós convidamos Maria Lúcia Fatorelli para conversar com a gente sobre essas questões que são prementes para nós no Brasil hoje. Bem-vinda. Muito grata, caros amigos Jorge Folena, Francisco Teixeira, e aproveito para cumprimentar toda a diretoria do Senjo, a equipe da comunicação, a querida Lídia Pena, o Felipe, todos vocês e todos que nos acompanham nas redes também. É um privilégio poder estar aqui dialogando com vocês nesse programa tão importante que fala sobre a nossa soberania, né? Nós estamos realmente vivendo um momento muito grave no Brasil, com a nossa democracia extremamente fragilizada e com a soberania profundamente ameaçada por essa aprovação do PLP 19 de 2019, que, como eu trato num artigo recente, vocês podem acessar na página da Auditoria Cidadã, corresponde a um verdadeiro cheque em branco para banqueiros, porque esse projeto entrega de uma forma ampla, sem qualquer restrição, de uma forma ainda mais escandalosa do que acontece em outros países, onde os bancos centrais já são independentes ou até privatizados, tá? Aqui, o projeto que foi aprovado, o Banco Central fica completamente à parte da estrutura do Estado brasileiro. Nós vamos ter, de um lado, os poderes executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, e, do outro lado, desvinculado de qualquer ministério, sem tutela alguma. Esse termo tutela
fizeram questão de colocar lá na lei, porque até o Fed, o Banco Central norte-americano, que é privado, sempre foi privado, ele é tutelado. Aqui fizeram questão de colocar essa palavra tutela no texto da lei, quer dizer, sem tutela alguma, sem subordinação alguma. Aí eu coloco para vocês um órgão que não é subordinado a nada, ele está acima de tudo e de todos. Ele não tem que dar satisfação a ninguém. E isso não é possível na administração pública, principalmente porque quem é que mantém a estrutura do Banco Central? Quem é que arca com os prejuízos dos danos imensos provocados por essa política monetária suicida que amarra o Brasil? Vocês são da área da engenharia, vocês estão vendo a ausência de investimentos, a paralisação completa da economia brasileira, provocada principalmente pelas elevadíssimas taxas de juros de mercado e pela falta de dinheiro em circulação. Isso é culpa do Banco Central, porque aqui não falta dinheiro. Não falta dinheiro. O Brasil, olha, tem um mito, né, de que brasileiro não gosta de fazer poupança. Isso é a maior mentira. Agora, em 2020, em plena pandemia, as operações compromissadas, que são operadas pelo Banco Central, atingiram o patamar de 1 trilhão e 700 bilhões. Essa montanha de dinheiro de 1 trilhão e 700 bilhões é poupança das pessoas, das empresas, dinheiro nosso que está depositado nas contas bancárias e que dinheiro que deveria retornar à sociedade em empréstimos a juros baixos, como o mundo todo faz. Aqui, o Banco Central aceita o depósito dessa bolada e remunera diariamente aos bancos. Então, isso amarra a economia brasileira, gera uma escassez de moeda, gera elevação brutal das taxas de juros de mercado, levando as empresas à falência, agravando o desemprego, levando as famílias ao desespero. Então, na minha apresentação, Chico, você enfatizou a questão da dívida, foi muito importante, porque a atuação do Banco Central tem ligação direta com a geração e o crescimento da dívida pública brasileira. O Banco Central tem uma responsabilidade enorme sobre o rombo das contas públicas provocada por esse processo, sem contrapartida alguma à população. Então, essas seriam as palavras iniciais desse projeto para a gente começar o nosso diálogo aqui. Ô, Maria Lúcia, eu achei que você colocou já começou a colocar o tema, enquadrando exatamente, né, entregar, né, na verdade, usando uma expressão popular, nós estamos entregando o galinheiro para a raposa tomar conta. E parece que é isso. Parece não, com certeza será isso. Mas eu queria pegar, Maria Lúcia, a partir da sua fala, o que diz a Constituição do Brasil. A Constituição do Brasil, no seu artigo 192, que trata exatamente do sistema financeiro, onde o Banco Central está inserido, diz que o sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade. Ou seja, a Constituição é expressa em dizer servir aos interesses da coletividade. Aí vem a questão. 513 deputados, 81 senadores e o presidente da República e os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal teriam capacidade, poder, para tomar uma decisão tão importante? Quer dizer, esse assunto não deveria, Maria Lúcia, diante exatamente do interesse da coletividade, ser chamado um plebiscito antes de essa lei ser aprovada? Como você vê isso?
Com certeza, Jorge, foi muito importante você trazer esse artigo, porque é o único artigo, né, que fala do sistema financeiro, é um capítulo de um artigo só na Constituição, e esse artigo ele já foi quase todo desmontado. Se você olhar o texto original da Constituição e comparar com o que existe hoje, esse artigo ele possuía uma série de parágrafos que foram todos apagados, todos revogados. Esse artigo trazia, por exemplo, a limitação dos juros. Juros reais não poderiam ultrapassar 12%. Os bancos nunca obedeceram isso. Isso foi apagado. Esse artigo falava em usura. A palavra usura fazia parte da Constituição brasileira, que é um crime. Porque exatamente esses juros extorsivos que caracterizam a usura levam as famílias ao desespero, provoca a quebradeira das empresas, provoca o desemprego, agrava o desemprego, amarra tudo, porque o Banco Central, o que sobrou, na verdade, desse artigo, que é só o caput que você leu aí, nem isso o Banco Central tem cumprido, Jorge. Essa atuação do Banco Central, que a Auditoria Cidadã vem denunciando há anos, por conta dessa operação da remuneração da sobra de caixa dos bancos, que é dinheiro da população, não é nem dinheiro dos bancos, é dinheiro da população. O Banco Central remunera os bancos, às nossas custas. Porque o dinheiro que o Banco Central usa para remunerar os bancos sai do Tesouro Nacional. Nós temos um outro artigo que depois eu posso mandar os links para vocês colocarem aí na descrição do vídeo. Muito obrigado. O Tesouro Nacional gastou quase 3 trilhões para financiar essa política monetária do Banco Central em 10 anos. Então, nós estamos num momento, a gente chama essa remuneração de Bolsa Banqueiro. Nós estamos num momento no país em que já foi cortado o auxílio emergencial. Ano passado era um auxílio de apenas R$600, depois foi reduzido para 300 e já foi cortado. E falam que não tem dinheiro, que para dar o auxílio vai ter que cortar educação, vai ter que cortar saúde, é um absurdo. Agora, e a Bolsa Banqueiro que está sendo paga aí? Para isso não falta dinheiro. E não falta por quê? Por causa das jogadas na contabilização dos juros, que a Auditoria Cidadã também denuncia. Contabilizam juros como se fosse amortização. E uma série de outras coisas que somente uma auditoria, gente, vai ajudar a trazer à tona e mostrar. Por isso é que essa é a nossa bandeira. Agora, o que você colocou aí do plebiscito, isso seria, Jorge, uma atitude fundamental de demonstração de respeito à população, porque é a população que paga a conta. É a população que sofre com as consequências dessa entrega do Banco Central para banqueiro. Porque a imensa maioria da população, quando vai adquirir, principalmente, bens de maior valor, desde a casa própria, um carro, eletrodomésticos, ou às vezes até para financiar a educação de um filho, a população precisa acessar empréstimos. E o juro abusivo no Brasil corresponde a uma subtração de renda da população impressionante. O próprio Banco Central divulga o dado do volume de juros que a população e as empresas pagam. Gente, nós estamos falando de trilhões. Trilhões que deveriam estar circulando no próprio investimento, gerando mais consumo de bens de necessidade, melhorando a qualidade de vida das pessoas.
melhorando a capacidade de endividamento das empresas, de investimento das empresas, acaba sendo subtraído em juros, aumentando ainda mais o lucro dos bancos. Não é? Então, nós teríamos, se nós estivéssemos vivendo uma verdadeira democracia, Jorge, nós teríamos que ter tido, sim, um plebiscito sobre esse tema. Apesar de ser um tema que está aí na pauta desde a Constituição. Na Constituição, os bancos já tentaram passar o Banco Central independente. Assim que aprovada a Constituição, entrou o primeiro projeto de lei, PLP 200, de 1989, e vários outros que foram apresentados depois. Agora, debate para valer mesmo? Não houve. O tema está lá, e nós acessamos uma vez um documento muito interessante, assinado pelo FMI e pelo Banco Mundial, no qual eles colocam assim uma lista, tipo um checklist assim, de coisas que o Brasil deveria fazer. O primeiro item da lista era a independência do Banco Central. E aí, do lado, eles colocavam uns comentários. E falava, embora não tenha sido aprovado, o Banco Central já funciona como se fosse independente. Esse documento nós acessamos há mais de uma década. Então, assim, não houve debate, porque eles não queriam fazer o debate. Os próprios bancos não tinham interesse no debate. Porque o debate traria à tona tudo isso que a gente está falando aqui. O privilégio dos bancos, a responsabilidade do Banco Central em relação à formação da dívida, ao rombo das contas públicas, porque o déficit nominal, nós fizemos 20 anos de superávit primário, de 1995 a 2014. Nesses anos em que fizemos superávit primário, em todos os anos o Banco Central foi responsável pelo déficit nominal. Todos os anos. E o déficit nominal é que fez a dívida explodir. Então, se tivéssemos tido o debate necessário, amplo, não só apenas a partir de um movimento social como a Auditoria Cidadã e poucos outros que vêm fazendo esse debate, com certeza teria tido um constrangimento maior e talvez esse projeto não tivesse sido aprovado assim, dessa forma vergonhosa que foi. O primeiro projeto pautado por essa legislatura, eleita, regada a mais de 3 bilhões liberados pelo governo, e de cara pautaram aí esse privilégio para os bancos, que foi essa entrega do Banco Central, e de forma, você que é jurista, Jorge, totalmente inconstitucional. Esse projeto de lei é de iniciativa de um senador do PSDB e, pela Constituição, artigo 61, essa matéria teria que ter sido de iniciativa da Presidência da República, porque é matéria exclusiva, de competência exclusiva da Presidência da República. Então, assim, sabe, não observaram nada. Até deputados de direita falaram, denunciaram isso lá no microfone, de que trata-se de um projeto inconstitucional. Passaram por cima de tudo, porque os acordos, né, já estavam selados, né? Rifando a participação popular, a soberania e até abusando da legalidade, né? Eu espero que os partidos entrem com a ação de inconstitucionalidade, porque é um abuso. Nós estamos diante de um abuso muito grande e muito grave. Maria Lúcia. Maria Lúcia, preciso só um minutinho, só um comentário. Você falou aí do quanto os bancos, né, capturaram para eles, né, nesses últimos anos. Mas só lembrando que no período da Covid, os bancos ficaram com 1 trilhão
e me parece 200 bilhões de reais para manter em funcionamento as suas atividades e sequer uma outra parte que era para fazer empréstimo para pequenos e médios comerciantes chegou na ponta. Ou seja, independência do Banco Central, autonomia do Banco Central, para que os bancos continuem livres, leves e soltos, sem nenhuma democracia. Francisco Carlos. O presidente da República, há dias atrás, declarou que o Brasil estava quebrado, que ele não podia fazer nada porque o Brasil estava quebrado. Isso é um problema grave, no sentido de que nós não temos dívida externa em moeda estrangeira, temos reservas em moeda estrangeira, a dívida é em moeda nacional, né? E é a dívida com bancos nacionais, né, em grande parte, ou com filiais de bancos internacionais estabelecidos no Brasil, né? E apareceu claramente como sendo uma proposta de inabilidade, de inanição, de não tomar nenhuma medida perante a pandemia, mas também uma proposta que era claramente de paralisia perante, por exemplo, a péssima qualidade da água, né? Chegamos ao ponto de, nas grandes cidades, como no Rio de Janeiro, a água voltar a ser uma água não potável, né? Você não ter um sistema de saúde, e não estou falando da Covid, estou falando que a Covid agora ela cobre uma realidade onde, né, o sistema normal de atendimento às pessoas entrou também em colapso, né? Você não consegue mais atender, né, os casos cotidianos, quando a Covid, enfim, e esperamos que seja o mais rápido possível acabar, vamos ver que os hospitais não têm mais condições de atender as pessoas no seu ritmo normal. A rede sanitária não atende boa parte das cidades, né, no Brasil. Estou pensando nem no campo. Quer dizer, a infraestrutura deixou de crescer no ritmo demográfico, né, do Brasil. E o presidente diz que está quebrado. Em compensação, a carga tributária no Brasil é totalmente desigual. O sistema tributário é perverso no Brasil. E ele diz que o Brasil está quebrado, né? As pessoas no Brasil têm muito medo de impostos, porque elas entendem que o imposto é contra elas, né? E, de certa forma, é contra elas, né? Como entender esse sistema tributário no Brasil? Se fala muito em reforma tributária, mas não se diz o que seria uma reforma tributária no Brasil. Perfeito. Exatamente, Francisco e Jorge, vocês tocaram em pontos assim importantíssimos. A pandemia, ela está servindo para escancarar muita coisa que a gente já sabia. A gente sempre soube da desigualdade social, da quantidade de pessoas sem acesso à água e saneamento básico. Só que nesse quadro de pandemia, isso ficou escancarado, porque o governo vinha tem que lavar a mão toda hora. Mas peraí, 100 milhões de brasileiros não têm acesso à água, 40 milhões não têm nem saneamento. Fora a população de rua, não é? Que está aí diante dessa desigualdade social, do desemprego, da informalidade. Quantos perderam a condição de pagar aluguel e estão com as suas famílias nas ruas? A população de rua aumentou em todas as capitais do Brasil, né? Então, a pandemia escancarou esse lado e ela escancarou também o privilégio dos bancos. Esse dado, Jorge, que você trouxe, de 1 trilhão e 200 bilhões, corresponde a uma parte do pacote
que o Banco Central liberou para os bancos no primeiro dia útil da pandemia. Por que eu falo primeiro dia útil? Porque a pandemia ela foi caracterizada por um ato do Congresso Nacional do dia 20 de março. Tá? Foi no dia 20 de março, uma sexta-feira, que o Congresso Nacional reconheceu que estávamos em estado de calamidade decorrente da pandemia e todo o funcionamento, né, dos órgãos públicos passou a ser adaptado a essa situação validada pelo Congresso Nacional, reconhecida pelo Congresso Nacional. Isso foi dia 20 de março de 2020. No dia 23, segunda-feira, primeiro dia útil seguinte, de manhã, o presidente do Banco Central já estava no YouTube disparando um pacote. Quer dizer, esse pacote não foi feito de sexta para segunda. Esse pacote já estava pronto, só estavam esperando o momento oportuno para justificar aquela benesse toda. 1 trilhão e 200, Jorge, foi liquidez, injeção de liquidez. Além disso, teve outro 1 trilhão e 200 de injeção de capital. E teve mais quase 900 bilhões de uma outra providência, um outro mecanismo. Ao todo, foram 2 trilhões e tanto de injeção de recursos para os bancos usarem. Qual a justificativa? O que você falou. Facilitar empréstimos para que as empresas não quebrassem, porque, de repente, veio uma determinação de fechar as portas. E, então, essa necessidade de irrigar os bancos com moeda foi para quê? Para que os bancos, tendo mais liquidez, facilitassem os empréstimos para as empresas, alongassem os prazos de carência, diminuíssem os juros e tudo mais para evitar o aumento do desemprego e das dificuldades sociais. O que os bancos fizeram? Receberam esse aporte, isso aumentou a sobra de caixa deles, tá? Porque aumentou o dinheiro em caixa, e eles passaram a dificultar os empréstimos, aumentar os juros. Nós lançamos ano passado, chegamos a lançar uma novela para popularizar o conhecimento desse tipo de operação. A novela chama-se Assalto aos Cofres Públicos. Está lá na página da Auditoria Cidadã. Em cada capítulo, a gente colou várias manchetes. Por quê? Os bancos receberam essa bolada e passaram a dificultar os empréstimos. No primeiro mês da pandemia, 600 mil pequenas e médias empresas fecharam as portas por falta de crédito, por conta dessas dificuldades impostas pelos bancos, que aumentaram os juros. Em vez de baixar os juros, eles aumentaram os juros porque eles julgaram o risco da pandemia no cálculo dos juros, dificultando mais ainda. Então, o Banco Central, como vocês falaram muito bem, já vinha atuando para favorecer os bancos de forma escandalosa. Só que, do jeito que estava, nós poderíamos, por exemplo, nas próximas eleições, cobrar dos candidatos quem é que vai botar ordem lá no Banco Central e acabar com essa farra que está amarrando a economia brasileira, está quebrando as empresas, jogando o povo no desemprego. Quem é que vai fazer isso? Não é? Nós poderíamos questionar os candidatos. Agora, como é que vai ser? Está começando aí o 3º ano do mandato de Bolsonaro. Ele poderá indicar
o presidente e os 8 diretores. E esse pessoal, que sempre tem que ser gente de confiança do mercado, ou ex-banqueiro, ou gente muito ligado aos bancos, gente que está ali rezando comprovadamente na cartilha do que interessa ao mercado, de tal maneira que o Bolsonaro vai indicar esses 9 membros da diretoria do Banco Central, e esses 9 membros estarão lá intocáveis até o início do 3º ano do próximo presidente. Isso é um tiro na nossa democracia, já fragilizada, porque nós vamos eleger um presidente que não vai poder opinar na política monetária, que é a parte mais importante da política econômica. A questão tributária que o Francisco trouxe também, ela é importantíssima, Francisco. O nosso modelo tributário, ele é completamente aleijado. Ele cobra mais de quem ganha menos. Quando se fala de uma carga tributária de 34% do PIB, essa carga, ela não é 34% do PIB para todo mundo. Tem um estudo do IPEA, órgão público, órgão ligado ao governo. Esse estudo mostra que a faixa de renda que mais paga tributo é a faixa que vai até 5 salários mínimos. Porque quem ganha até 5 salários mínimos não consegue, dificilmente consegue poupar alguma coisa. Gasta em moradia, em alimento, transporte, saúde, gasta com o consumo da sobrevivência. E a tributação aqui no Brasil, ela é extremamente pesada em cima do consumo. Metade do que se arrecada no país incide sobre o consumo. Então, a faixa... O imposto está dentro do produto que é consumido obrigatoriamente por uma população de renda muito baixa. Está dentro dos produtos alimentícios, por exemplo. Da luz. Está na luz. Exatamente. Na luz, no transporte. No telefone, que hoje em dia todo mundo tem que ter um telefone, porque senão nem emprego você não consegue, nem o informal aí, as faxineiras e tal, tem que ter um telefone. Olha ali quanto tributo, 33%. Isso aí. Na conta de energia, na conta do telefone. Então, se você pegar os servidores públicos que pagam, quem está ali ganhando R$5 mil, já está na faixa do imposto de renda de 27,5%. Paga mais 14% de previdência só sobre o seu salário. O servidor público já está pagando 40% de tributo. Fora tudo que ele paga sobre o consumo. Quem tem casa própria está pagando ali o seu IPTU. Mesmo quem aluga, paga o IPTU, incidente ali sobre o seu aluguel. Então, gente, a carga tributária aqui no Brasil, ela é muito pesada sobre a classe trabalhadora. Agora, Maria Lúcia, ela é pesada, mas é invisível. Porque se você vê isso, por exemplo, nos Estados Unidos ou na França, quando você paga alguma coisa, isso vem discriminado claramente. O que é imposto federal, local, etc. No Brasil, esse imposto é invisível. Quem está pagando dificilmente vê com clareza o volume do imposto e para onde vai o imposto. Essa é uma diferença muito grande que faz com que o imposto no Brasil
não tenha muita consciência para quem paga o imposto. Você tem toda a razão. E mais, por que ele é tão pesado assim sobre o consumo? Porque não se cobra sobre as grandes fortunas. Exato. Está lá na Constituição a previsão do imposto sobre grandes fortunas. Nunca foi regulamentado. Não se cobra sobre o lucro distribuído aos sócios. Os banqueiros, os mega empresários, que têm ali, às vezes, bilhões, no caso de banqueiros, são bilhões de lucro distribuído. Imposto zero, é isento. Só no Brasil e na Estônia que o lucro distribuído é isento. E mesmo assim, na Estônia, tem uma tributação adicional na pessoa jurídica. Aqui no Brasil, não. Então, gente, nós estamos falando de um modelo econômico que empurra o Brasil, o rico Brasil, porque ao contrário do que o Bolsonaro declarou no início do ano, que o Brasil está quebrado, mentira! Além do Brasil ser riquíssimo, o Brasil tem 5 trilhões em caixa atualmente. Você citou as reservas internacionais, se convertidas em dólar, em reais, dá quase 2 trilhões. Nós temos mais de 1,5 trilhão no caixa do Banco Central, remunerando a sobra de caixa dos bancos, que é dinheiro que deveria estar circulando na economia e se multiplicando. Nós temos 1,5 trilhão na conta única do Tesouro, dinheiro parado. Parado lá, que deveria estar sendo investido. Mas por que está parado lá? Por causa da emenda 95, que proíbe investimentos acima daquela atualização pelo IPCA. Nós temos, então, 5 trilhões parados em caixa. Como é que pode estar quebrado? Como é que um país que liberou aí, né, Jorge, um pacote de 1,2 trilhão e mais algumas coisas para os bancos está quebrado? Não, gente, o Brasil não está nem nunca esteve quebrado. O Brasil está muito mal administrado. O dinheiro está indo para lugar errado. Maria Lúcia, se você me permite, você está possibilitando aos nossos internautas e telespectadores, espero que assim seja, compreender uma mentira. E aí tem relação com o Banco Central. Ou seja, os ricos, muito ricos, não pagam imposto. Não pagam imposto. Os muito pobres, que são, no Brasil, quem recebe até o auxílio emergencial, Bolsa Família, paga muito tributo, porque tudo incide no consumo das mercadorias, da luz, né, do transporte, paga muito tributo. E aí vem um lance que é escondido, e aí a dependência do Banco Central é fundamental. Todo esse colchão de dinheiro que é arrecadado da população vai para o Tesouro Nacional. Vai para o Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional está com esse montante de dinheiro. Aí vem a questão agora. Os bancos, como você é especialista, profunda conhecedora do tema da dívida pública, já controlavam, criam essa dívida. E agora tem mais uma coisa. A independência do Banco Central, que foi utilizada como argumento, sobre o fato de que não podemos entregar a política monetária, cambial, inflacionária, na mão de políticos, porque eles se aproveitam durante a campanha eleitoral, agora vai passar para a burocracia. A burocracia agora, burocracia, não são os políticos mais. Ou seja, quem é essa burocracia? São, como a Maria Lúcia falou, são os banqueiros. Os banqueiros agora, além de eles controlarem a dívida pública, eles são o controlador de tudo nesse país, dessa massa de dinheiro que é arrecadada. Então, eles vão aplicar onde eles bem querem. Aí vem uma pergunta, Maria Lúcia. Se a questão é política por governos populistas, assim que é colocar, governos que têm cara de povo, então, eles agora dizem, vamos entregar na mão dos burocratas. Assim, então, está nas agências reguladoras de energia,
de telecomunicações, de saúde suplementar. Vimos o que aconteceu no Amapá. Os burocratas da Agência Nacional de Energia Elétrica foram incapazes de assegurar a proteção da população. Então, esse governo de burocrata integra o Banco Central agora, os bancários, vamos chamar assim, os bancários empregados dos grandes bancos, eles vão defender os interesses do povo, Maria Lúcia? Essa é a questão que eu peço que você esclareça mais ainda para os nossos internautas. Sim, Jorge, não vão. Dá para confiar nessa gente? Não, porque é uma questão, né, completamente ideológica. É engraçado que a desculpa de dizer nós temos que tirar a gestão, né, do Banco Central, da política, nós temos que deixá-la técnica, na mão ali só do mercado, como se o mercado não tivesse ideologia. Uhum. Entendeu? É ridículo. A questão, gente, é que a gestão pública ela tem que estar voltada para uma visão de Estado. E o que é uma visão de Estado? É, principalmente, cuidar de uma estrutura que vai garantir o funcionamento da nação como um todo. O que é a nação? É o povo, é todo mundo. O que está acontecendo aqui é uma distorção brutal de desmonte da estrutura do Estado, tanto pela entrega do Banco Central, como por essa PEC 32, que está aí, anunciada como reforma administrativa, mas que não é reforma administrativa, é a destruição da estrutura do Estado, para privatizar tudo, para abrir oportunidade para muitos negócios. E da forma como esses negócios estão sendo feitos, você trouxe aí o exemplo do apagão do Amapá. Qual foi a responsabilidade daquela empresa privatizada? Zero. Eles mentiram, eles falaram que estavam fazendo a manutenção, a Eletrobras foi lá e mostrou, não tem manutenção nenhuma aqui. Quebrou, estragou lá um dos geradores e o outro já estava quebrado há muito tempo. Quer dizer, se tivesse tendo manutenção, estragou um, o outro entra em operação. Até eu que sou leiga sei isso. Ano parado. Oi? Um ano parado. Um ano parado, quer dizer, gente, o setor público, as empresas públicas que estão sendo privatizadas, elas estão sendo adquiridas por fundos de investimento que só querem lucro. E mais, como é que esses fundos estão comprando as nossas empresas? Com dinheiro do BNDES, subsidiado, dinheiro do trabalhador, porque qual é a fonte dos recursos do BNDES? É dinheiro do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador. É do FAT. Então, em vez do BNDES investir na empresa pública, o BNDES está viabilizando que fundos privados comprem as nossas empresas. Isso aconteceu aqui em Brasília, na SEB, Companhia de Energia de Brasília, foi privatizada. O BNDES deu bilhões de empréstimos para a empresa que comprou. Então, tudo isso, a nossa população precisa ver a relação entre tudo isso. Tudo isso faz parte de um mesmo jogo. E o que está acontecendo aqui no Brasil? Quem é lá empregado das estatais, submetidas a esse processo insano de entrega de patrimônio público, eles, cada um lutando separadamente. Servidor público, que é o principal alvo aí da PEC 32, que, na verdade, vai prejudicar a população inteira, mas só para o servidor público está se mobilizando contra a PEC 32. Entrega do Banco Central não teve praticamente mobilização nenhuma. Agora que está surgindo, não é? Mas já foi tudo aprovado. Então,
nós precisamos aumentar a conscientização da sociedade e, para contribuir com isso, a Auditoria Cidadã, desde o ano passado, está com a campanha É Hora de Virar o Jogo. Que jogo que nós estamos falando? Do modelo econômico. Porque tudo isso, privatizações, contra-reformas, independência do Banco Central, tudo isso está interligado. É um modelo de desmonte, de roubo do Brasil. E a nossa única saída é lutar junto. Se cada um ficar separado, como se cada medida dessa afetasse só um setor, a gente não tem a menor chance, porque do outro lado está o poder financeiro altamente articulado e com todo o dinheiro que quer, tá? Porque eles têm agora o domínio, já usavam o dinheiro público como queriam, agora eles têm carta branca, tá? Se esse projeto não foi interrompido pelo Supremo. E para que ele seja interrompido, os partidos têm que ser pressionados pela base da sociedade para entrar com essa ação de inconstitucionalidade e lutar por ela. Não só entrar para dar uma satisfação, para lutar e se empenhar para realmente barrar essa entrega de patrimônio, entrega do Banco Central, que está aviltando com a nossa soberania, né? Que é o lema de você. Maria Lúcia, me permite, acima de tudo, de que essas privatizações jamais criam novos empregos e jamais criam eficiência. Esses dois polos que eles defendem são mentiras. Não há novos empregos e nem há melhor serviço decorrente de privatização. Isso é mentira. Nós temos que ser muito atentos a essas duas falácias que são colocadas. Como também, Francisco, emendando, que um governo de burocratas distante do povo vai resolver os problemas do povo. Então, independência do Banco Central, agências reguladoras, são ações a serviço do capital, a serviço da exploração. Eles não estão ali para nos proteger. Só um governo que tenha ligação direta com a população, com o eleitor, é que poderá defender o país. E nesse ponto eu queria fazer um destaque, Maria Lúcia, que antes de ir ao Supremo Tribunal Federal, esse projeto de lei aprovado tem que ir à sanção do presidente da República. Esse presidente da República, com uma característica fascista muito grande, ele tem uma característica também que ele tenta se revestir dentro do fascismo de popularesco. Mas ele não tem uma entrega nas causas populares transformadoras. Se ele sancionar esse projeto, ele vai estar indo contra até mesmo uma política da qual ele se diz defender, que é a dos militares, ele vai estar indo contra, porque a lei que trata do Sistema Financeiro Nacional de 1964, sancionada por Castelo Branco, dizia que o papel do Banco Central, do Sistema Financeiro Nacional, era o desenvolvimento, era o interesse da população brasileira. E esse projeto do Banco Central não tem nada de interesse da população. E mais, tira dele, presidente da República, qualquer ação que ele possa fazer em política de ajuste de preço. O ajuste de preço passou a ser agora a principal atividade do Banco Central e não mais regulamentar o mercado financeiro. Ou seja, quem tem que ajustar, controlar preço, intervir no mercado é o governo. Isso é papel do governo na defesa do povo. Por isso a lei delegada número 4, de 62, revogada pelo Bolsonaro, indevidamente revogada, era uma lei fundamental, porque durante um período excepcional como o da pandemia, em que os preços subiram de forma absurda, o governo teria mecanismos para poder agir. Então, antes de ir ao Supremo, nós temos que pressionar e mostrar para esse governo entreguista que ele está dando um tiro no próprio pé dele, na própria ação
em que ele diz defender as ações popularescas reacionárias. Vai ser contra ele também. Então, Bolsonaro, fique atento. Está na sua mão a caneta para não sancionar esse projeto de lei. Francisco, passo para você. Ele está entregando a maior parte do poder de presidente da República. Sim, todo o poder dele, praticamente. Toda parte do poder dele relacionada à política econômica, ele está passando de bandeja para o presidente do Banco Central. Então, ele está abrindo mão do poder dele. Tem até uma fala, eu postei um dia desses, do Enéas, né? Que foi uma pessoa que foi muito mal aproveitada, ele foi carimbado como se ele fosse um maluco, mas ele tinha um perfil nacionalista de verdade, né? Não fascista, muito importante, e ele falou de temas importantíssimos para o Brasil, e nesse caso do Banco Central, ele falou, depois que se for aprovada a independência do Banco Central, nem precisa eleger presidente, ele não vai ter poder nenhum. Não. Ele não vai ter poder nenhum na área econômica. Então, o Bolsonaro ele tem que saber que ele está assinando, se ele sancionar isso, ele tem que saber que ele está abrindo mão da maior parte do poder de um presidente em relação à política econômica do país. Tá? Outro ponto importantíssimo que você citou aí, em relação a essa questão do Banco Central, né? O Banco Central já vem provocando prejuízos, danos à economia brasileira, e enquanto ele não é independente, cabem ações para responsabilizar os gestores do Banco Central. Por isso, eles colocaram também, lá no projeto de lei, que esses indicados para a diretoria, eles vão ser pessoas intocáveis, gente. Eles só vão sair do cargo se eles quiserem, se ficarem gravemente doentes, ainda que sejam acusados de alguma fraude, roubo, de improbidade administrativa, qualquer coisa, eles só terão que deixar o cargo depois do processo todo julgado, depois de estabelecida pena e condenação. E nós sabemos como é que esses processos judiciários se arrastam. E, na última hipótese, se for insuficiência de desempenho, o processo vai ter que ser de iniciativa do Conselho Monetário Nacional. Quer dizer, mesmo que o presidente esteja insatisfeito com o que o Banco Central está fazendo, ele não vai poder fazer nada. Referendado pelo Senado. Ainda tem que o Senado, por maioria absoluta, vai ter que ainda depois ratificar aquela saída. Mas antes de chegar no Senado, a iniciativa do Conselho Monetário Nacional. E quem é o Conselho Monetário Nacional? O próprio Banco Central e o ministro da Economia. Só dois. Porque o terceiro membro é um subordinado ao ministro da Economia. Então, claro que vai votar junto com o chefe. Né? Então, só conta o presidente do Banco Central e o ministro da Economia. O próprio presidente do Banco Central vai entrar com um processo para declarar a sua insuficiência de desempenho? Gente, isso é um deboche. Tá? Então, os indicados lá para a diretoria do Banco Central só sairão se quiserem ou se ficarem doentes. Porque nos outros dois casos, ainda que acusados, vai ter que depender de todo o processo judicial, e a gente sabe que esses processos não andam, ou de iniciativa do próprio Banco Central, o que não vai acontecer. Maria Lúcia, temos que te agradecer. Tá? O tempo passa muito rápido. Vamos ter que te convidar de novo para voltar aqui, porque nós tínhamos questões, né, aprofundar essa questão da dívida pública. Não dá para fazer isso num programa que trata do Banco Central. Tá? Então, nós
infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Passou muito rápido, mais uma vez, Francisco Carlos. E queremos te agradecer aí a sua colaboração, o esclarecimento à população, que a população não está entendendo o que está acontecendo. O mercado o mercado financeiro e os meios de comunicação colocam isso como uma coisa boa para a população, quando, na verdade, é algo maléfico para o povo. Ou seja, o povo, estamos numa democracia liberal. Dentro dessa democracia liberal, que diz que o povo deveria ter uma participação mais efetiva, ele deixa de existir. Não há povo no Banco Central, não há povo mais. Então, o que nos resta agora é exatamente continuar resistindo, que você nos ajudou hoje, Maria Lúcia. Muito obrigado. Eu que agradeço a você, Jorge, ao Francisco, toda a equipe do Senge. E, olha, convido as pessoas, acessem essa campanha Hora de Virar o Jogo, porque tem muitos materiais, inclusive, que explicam essa questão desses mecanismos do Banco Central, explicam a questão tributária que o Francisco trouxe, porque a gente mostra lá os principais eixos desse modelo econômico que tem empurrado o Brasil para a escassez. Essa escassez que a gente está vivendo aqui, de tudo, né? É uma escassez fabricada, é um cenário fabricado, e a gente vai ter que virar esse jogo. E só vamos conseguir juntos. Por isso, eu agradeço a oportunidade. Vou enviar o link para vocês colocarem aí no próprio YouTube, né? Na descrição do vídeo, para facilitar para as pessoas. E estamos inteiramente à disposição. Agradecemos muitíssimo pela oportunidade. Obrigado, Maria Lúcia. Esse aqui é o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Convidamos todos para a próxima. Estamos juntos para debater um novo tema relacionado à soberania e ao desenvolvimento e, acima de tudo, à democracia. Maria Lúcia falou uma coisa aqui para terminar, que determinados processos judiciais demoram muito tempo, né, para serem concluídos na justiça. É verdade. Porém, outros, né, daqueles representantes populares, né, que estão defendendo os interesses da soberania e do desenvolvimento, esses são julgados muito rapidamente pela justiça. Então, até para todos, um bom momento. Até a próxima.